E aí galera, tudo beleza? No vídeo de hoje a gente vai ver um review muito caprichado da linha Rubix da Holland. A Holland mandou essas duas interfaces aqui pra gente, a gente vai fazer um review bem caprichado, eu vou mostrar todos os detalhes delas, aquilo que eu achei mais legal e aquilo que eu não achei tão legal. Mas antes da gente começar, galera, eu vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal e se vocês curtirem o nosso vídeo, já deem seu like, se não curtirem, deem o dislike, não tem problema. E sejam muito bem-vindos aí se vocês estão vendo esse vídeo ou entrando no canal pela primeira vez. Então vamos direto para a interface. Bom, basicamente ela tem aqui um controle de sensibilidade do pré-amplificador. Ela tem dois pré-amplificadores, né? Ela tem duas entradas aqui. Você pode trabalhar com uma entrada em nível de instrumento, com uma impedância mais elevada, tipo uma guitarra, um contrabaixo, aqui nesse primeiro canal, utilizando esse botãozinho aqui, High Z, né? Que vai aumentar basicamente a impedância, né? Trabalhar com um pré-amplificador de uma forma diferente, tá? E aqui a gente tem Phantom Power, que você pode usar para os dois canais, tá? Simultaneamente. E você também tem outras funcionalidades, mas primeiro vamos falar das saídas. Ela tem aqui basicamente 4 saídas analógicas, tá? E ela também tem entrada e saída MIDI, o que é ótimo porque você fica ali com pelo menos 16 canais a mais de MIDI. Você tem como encadear, por exemplo, uma série de controladores MIDI ou então até sintetizadores para serem controlados simplesmente por uma única interface. Então se você vai trabalhar com instrumentos virtuais ou então com controladores MIDI, você tem como trabalhar bastante com MIDI, beleza? Então vamos dar uma olhada nas outras funcionalidades dela. Basicamente ela vai ter aqui o que a gente chama de Direct Monitor, que é uma coisa bem comum, né? Eu tô começando com as coisas mais comuns das interfaces. Então você tem um controle aqui de Direct Monitor que você pode monitorar o som que vem direto do input, ou seja, ele vai direto do pré-amplificador, tá? Que saindo em nível de linha para a sua monitoração, ou então você tem como controlar o som que passa pelo conversor, passa pelo processamento do seu computador, por algum DSP, algum plugin que você tem lá em The Box e volta para o seu fone. Esse controle pode ser independente, colocado em mono, ou seja, você vai monitorar o direct out só de uma entrada, ou então se você tiver, por exemplo, uma microfonação estéreo, você pode utilizar ele aqui com as duas entradas ao mesmo tempo, tá? Então a mono faz com que você utilize somente um direct out, ou seja, uma monitoração em tempo real sem passar pelo computador, sem aquela famosa latência da entrada número 1 do pré-amplificador, ou seja, esse 1Lzinho aqui, ó. Geralmente quando tem esse sense aqui, ó, no pré-amplificador, no knob de ganho dele, tá? É que ele já tem um ganho fixo. Provavelmente ele está utilizando um amplificador operacional aqui e que já tem um ganho fixo, tá? Para poder ter o timbre específico desse pré-amplificador, que aliás é bem bacana, tá, galera? Eu curti bastante o timbre desse pré, achei bem legal. E daí você pode aumentar aqui, ó, essa sensibilidade e daí você vai ter uma monitoração em tempo real bem legal se você tiver o controle aqui do Direct Monitor e a quantidade de ganho que você precisa para trazer a característica para o seu sinal, para ter um nível de amplitude e também a distorção harmônica total. É legal não utilizar muita distorção harmônica porque você não tem um controle da saída que está aqui para o conversor, ou seja, o sinal é amplificado, ele sai aqui desse pré-amplificador em nível de linha e vai direto para o conversor, que vai para o computador, que transforma aquilo em dados para o computador, e daí você pode ter um sinal digital lá clipando em The Box. Então é legal você controlar a quantidade de ganho que você precisa para o ponto certo. Bom, além dessas funcionalidades muito básicas, ela conta com uma coisa que eu achei muito interessante, muito mesmo porque é a primeira vez que eu vejo uma interface com essa funcionalidade, que é nada mais nada menos do que esse compressor aqui, estão vendo? Tem um botãozinho chamado Comp/Limit, né? Ou seja, Compressor e Limiter, tá? Então você pode selecionar ou o limiter ou o compressor, tá? E daí você controla basicamente o threshold dele aqui, tá? Ou seja, o quanto que ele vai estar comprimido, a partir de que ponto de intensidade de sinal, que amplitude de sinal que ele vai começar a atuar de fato esse compressor. Provavelmente esse compressor é do tipo VCA, né? Ou seja, ele é controlado por tensão. Então quanto mais você dá amplitude no seu pré-amplificador, mais ele vai comprimir, porque mais ele vai chegar ao nível do threshold que ele tem aqui, tá? Então, aqui a gente tem a opção de selecionar tipos diferentes de compressores, né? Estão vendo aqui nesse knob? Você tem aqui, vocês podem ver nessa imagem agora, você tem essa opção de compressor, né? Aqui para a direita, que é o compressor 1. Esse compressor ele parece que tem uma curva um pouquinho mais fechada e ele atua um pouquinho mais rápido, tá? Aí o compressor 2, que parece que tem uma curva um pouquinho mais suave, tá? E um ataque um pouquinho mais lento. E
o limiter, tá? Essa é a impressão auditiva que eu tive. Pode ser que não seja exatamente isso, mas eu acredito que provavelmente é nessa linha que eles fizeram. O limiter, obviamente, é um compressor com ratio, né, infinito, ou seja, ele está realmente limitando e impede que você clipe, né, que você tenha clipes no seu sinal de áudio. Isso é bom, principalmente quando a gente vai gravar e o nosso processador não dá conta de colocar plugins também, e se você estiver utilizando um driver, por exemplo, no Windows 7, o desempenho dessa interface não foi muito legal, mas os drivers para Windows 10 e para Mac foram muito bons. Esse compressor que está embutido aqui, provavelmente ele também é feito com amplificadores operacionais, que são circuitos integrados e ele é analógico, tá? Então você tem um controle de threshold dele aqui e daí você seleciona essa opção, essa característica de atuação do próprio compressor aqui, tá? Isso é muito bacana porque você pode monitorar em tempo real, sem latência, com esse input aqui, né? Quando você vira esse direct monitor para o input e ainda assim colocar um compressor para você não perder muito, principalmente em gravações de voz, tá? Que tem muita variação de dinâmica, geralmente, a gente acaba perdendo um pouquinho a presença da voz na monitoração, e isso não é legal. E para evitar isso, eles fizeram esse sistema com um compressor, o que já é bem bacana. Eu tive uma experiência bem bacana gravando com o Compressor 1. Ele geralmente tem ali uma atuação mais rápida no ataque, né? E um release um pouquinho mais rápido. O 2 parece que ele segura um pouquinho mais o release, ou ele tem ali um Mi diferente. Bom, outra coisa bem legal dessa interface é que ela conta com ground lift, ou seja, quando você tem um ruído, né, de terra ali, você tem um problema na alimentação, ou então num cabo de guitarra, quando você estiver utilizando essa entrada 1 aqui com a impedância mais alta, né, com esse high Z, você pode acabar tendo esse ground, né, esse ruído, e você pode tirar o ground, você pode tirar a referência do terra, simplesmente colocando aqui no ground lift, tá? E daí você faz com que você às vezes tire esse retorno, esse loop de terra que tem, ou então você coloca ele em normal, tá? O ground, a referência do terra, fica normal. Mas para que isso funcione bem, é importante que os seus outros equipamentos também estejam aterrados. Do contrário, vai ficar uma bagunça, você vai ficar com todo o aterramento sendo feito pela própria interface. Você precisa de realmente ter uma referência de terra bem feita na sua parte elétrica do seu home studio. Bom, você pode monitorar aqui atrás também com diferentes fontes do fone, né? Você pode usar 1 e 2 ou 3 e 4 para vir o Direct Out, né? O Direct Monitor, que é isso aqui, o input, tá? E daí você consegue controlar ou utilizar isso para o 1 e 2 ou para o 3 e 4 através dessa chavezinha. Ela tem um probleminha aqui com o Power Supply, porque geralmente essas interfaces que não vêm com uma fonte separada, elas trazem um pouquinho mais de ruído de chão, e isso não é legal. Se vocês tiverem ali uma opção de conectar um outro Power Supply de 5 volts e que de preferência ele tenha uma corrente de 5 amperes, vai ser bem legal. Geralmente esses carregadores de celular têm até 2 amperes, isso pode variar um pouquinho o desempenho operacional da interface. Então ela tem aqui uma conexão para você conectar esse tipo de carregador de celular aqui, porém precisa ter ali mais ou menos, pelo menos ali 3 amperes e de preferência 5 amperes para que ela tenha um desempenho operacional 100%. Às vezes você vai perceber umas pequenas quedas assim de intensidade, tá, do sinal e de sustentação quando você estiver utilizando ele aqui nesse Power Supply, principalmente com esses carregadores de 2 amperes. Agora, pelo menos, é uma função diferente de várias outras interfaces que só tem a opção de alimentação pelo USB, tá? E daí você tem também como utilizar a alimentação via USB, mas geralmente ela traz assim um ruído um pouco maior. Então, se você tiver com um ruído muito forte, você troca o Power Supply e utiliza aqui uma fonte bacana separada. Já essa outra bichinha aqui, ela tem várias características, né, semelhantes a outras, só que ela tem mais opções. E daí você pode, inclusive, utilizar o próprio Power Supply dela, que vem através dessa fonte aqui. Essa fonte caprichadinha aqui da Roland, que ela tem 9 volts e 2 amperes. Então ela tem uma tensão elétrica mais alta, porque ela precisa de mais energia para alimentar ali os pré-amplificadores. Bom, basicamente ela tem o mesmo conversor que a outra, tá? Que tem 112 decibéis de range dinâmico na saída dele, tá ok? Que é um range comum para interfaces de entrada mais baratas, tá? E também ela tem aqui a mesma quantidade de saídas, estão vendo? De saídas balanceadas. Aqui a gente tem conectores TRS balanceados de áudio profissional, na outra também. Da mesma forma que a outra, você pode utilizar o Ground Lift, muito útil para quando a gente utiliza, por exemplo, guitarra, baixo ou outros instrumentos que não tem um conector ali e nem um cabo balanceado. Você pode variar com as fontes do fone, da mesma forma que a outra. Você pode utilizar uma função muito importante que também tem na outra, tá? Que é o loopback.
O loopback é muito útil, principalmente quando você faz broadcasting, quando você faz coisas ao vivo, porque daí você tem como monitorar em tempo real, sem tirar o som que volta do computador, tá? Mas para isso é importante que você não esteja com nenhuma monitoração ativada no seu Digital Audio Workstation ou então no seu software, seja lá o OBS ou qualquer outro software de streaming. Então realmente para quem faz streaming, essas duas interfaces são muito boas. E a opção que ela tem a mais é o switch do Power Supply aqui, que você tem como desligar ou ligar, tá? E também você pode utilizar os compressores, os mesmos compressores ou o limiter para o canal 1 e 2 ou então para o canal 3 e 4. Então você tem mais entradas, mesma quantidade de saídas, e você tem mais opções de compressor individual para cada par de canais. Lembrando que as entradas com opção de alta impedância para instrumentos como baixo e guitarra são somente essas aqui, a 1 e também a 3. Aí você pode usar a opção High Z, que daí você vai estar trabalhando com alta impedância. Agora, se você conectar direto um conector TRS aqui, você vai estar utilizando uma entrada em nível de linha, que daí não é a mesma coisa do que utilizar uma em nível de instrumento. Na hora que a gente apertar o High Z aqui, a impedância vai mudar e o próprio pré-amplificador vai se comportar de uma outra forma, dando mais amplitude do sinal, uma vez que a impedância também é mais alta. A gente fez um teste, né, com essas interfaces, comparando a outras interfaces de outras marcas, e vocês podem ver esse teste nesse card aqui em cima. Mas e aí, Alvin, vale a pena essa linha de interfaces ou não? Bom, depende daquilo que você vai fazer. De forma geral, o preço dela, ele fica mais ou menos a de 4 canais, aquela Rubix 44, ele fica por volta de 2 a 2.300 e o da outra fica em torno de 1.000 a 1.300. É um preço super dentro do mercado. Se você estiver fazendo algum tipo de streaming, seja para o YouTube, para o Twitch ou através de uma outra plataforma, essa interface vale muito a pena só pela função de loopback. Ajuda muito, e também você tem um controle com um compressor analógico direto nela, e daí você tem como monitorar somente o input, o que também é bem legal. Então se você vai gravar voz ou vai trabalhar com gravação de voz principalmente, vale bastante a pena. Uma coisa que eu notei é que ela não teve assim um desempenho com a latência tão bom quanto eu gostaria, mas você tem a opção de colocar o compressor direto no input, o que é bem legal. E também o pré-amplificador dela tem um som muito legal. Então, de forma geral, eu acredito que vale a pena. Principalmente porque se você for comparar outras interfaces, às vezes elas vão ter uma latência mais baixa, mas você não vai ter um pré-amplificador com uma qualidade tão legal, ou então você não vai ter a opção de já comprimir o sinal na entrada, o que às vezes é muito importante. Agora, se você está aqui procurando os equipamentos para poder montar o seu home studio, a gente fez um curso muito legal para você, que tem tudo completo, explicadinho, dando exemplos práticos e também o porquê de cada uma das decisões aqui nesse card. E a gente fez um preço muito em conta para a galera realmente conseguir acessar e conseguir economizar nas suas compras e na montagem do seu home studio. Lá tem tratamento acústico, tem a escolha dos equipamentos e tem também o uso dos equipamentos no dia a dia. É bem completo e vem com um livrão também em PDF muito legal. É isso então, galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Eu quero agradecer bastante a Roland por ter enviado essas interfaces pra gente, e se vocês quiserem saber mais sobre a interface, é só vocês clicarem no link que está aqui embaixo da Roland. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.